enfatizar aqui o último versículo. Versículo de número 5, está escrito: e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Muito obrigado. Olha só, quando Jesus ele chega do outro lado do mar, ele se depara com uma situação de um homem que não tem nome. A Bíblia não fala o nome desse homem. A Bíblia apenas apresenta a situação que ele vivia. Na semana passada, nós começamos um estudo falando sobre os perigos espirituais, perigos que existem no reino espiritual. Nós estamos de um propósito falando sobre curas e libertação. Mas antes de nós falarmos sobre a cura, nós precisamos também falar sobre a libertação. Porque existem enfermidades, irmãos, que não são enfermidades naturais, certo? Existem enfermidades que são realmente malignas. Então a gente precisa entender que o inimigo realmente ele existe e ele trabalha. A melhor arma que o inimigo tem em suas mãos é a dúvida e a descredibilidade que as pessoas têm em relação à sua pessoa ou ao seu ser. Existem muitas pessoas que têm dúvida em relação ao mundo espiritual. Tem muitas pessoas que não acreditam que o inimigo existe. E o inimigo ele dá gargalhada em relação a isso. É o que ele mais quer. É o que ele mais quer. Imagina uma pessoa que quer fazer mal ao outro. E alguém chega e fala: olha, fulano quer te fazer o mal. Nada, não vai fazer nada não. O malfeitor vai bater palmas. Porque se a pessoa não acredita que tal pessoa quer fazer o mal, ele vai ficar desprotegido. Mas quando você sabe que alguém quer te fazer o mal, você anda sempre protegido, com cuidado, com zelo, certo? Por isso que a Bíblia diz que nós temos que estar a todo tempo vigilante. E o inimigo, irmãos, ele trabalha de uma forma sutil, para que as pessoas não venham acreditar que ele existe. É a arma que ele tem e tem dado certo até hoje. Eu vejo alguns teólogos apresentando algumas aberrações teológicas, né? Eu entendo como aberrações teológicas. Em dizer que o inferno não existe, em dizer que o diabo não existe. Isso é aberração teológica. Um teólogo cristão falar tal coisa. Existe o teólogo judaico, o teólogo que defende a sua teologia judaica, que apresenta tal coisa, ok, tudo bem. Mas um cristão genuíno dizer, irmãos, que condenação não existe, que o diabo não existe, ele está dizendo que Jesus está mentindo. Porque quem que falou isso? Não foi Jesus? Apocalipse está cheio de palavras assim. Jesus expulsou o demônio. Então Jesus está expulsando o que ali? Não, isso não é demônio não, pastor. Isso é um estado psicológico que a pessoa passa. Dá tipo uma pane no cérebro, né? Isso não é demônio não. Hoje em dia as pessoas ficam endemoniadas, alguém falando, está passando mal. Não é demônio, não é passando mal. Brincadeira, né? Então o mundo espiritual ele existe, irmãos. Ele existe. E nós precisamos entender que há um perigo espiritual em relação a isso. Eu quero aqui rapidamente meditar com os irmãos nesse texto. O nosso estudo desse mês vai ser todo na história deste homem. Nós fizemos uma análise na semana passada, falando sobre os males que o inimigo faz na vida de um pecador que não se arrepende de seus pecados. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre algumas armas que o inimigo ele se utiliza. Observa que o texto diz que ele andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes. Ele não estava clamando, dizendo o seguinte, gritando, dizendo, obrigado pela vida que eu vivo. Não. Ele clamava pedindo ajuda. Primeira arma que o inimigo vai se utilizar dela é o medo. Este homem clamava com medo do atormento que ele estava passando, demoníaco, espiritual que ele estava vivendo. Irmão, quando se fala sobre algo no sentido espiritual, é algo, muita gente fala que não acredita em tal coisa, ok. Olha só, mas como explicar quando você fala sobre esse assunto e o clima fica pesado?
Hã? Ou não fica? Como explicar quando você vai expulsar o demônio da pessoa e o clima fica pesado na casa? E depois que sai, as coisas parece que vem um bálsamo de alegria. Parece não, vem de fato. Uma alegria, algo diferente. Porque aonde chega a presença de Deus, o inimigo ele tem que sair. Então, a primeira arma que nós vamos falar aqui se chama medo. O inimigo ele vai se utilizar do medo. Este homem andava gritando. Olha o texto. E andava sempre de dia e de noite. Ele não tinha paz. Nem de dia e nem de noite. Gritando, pedindo socorro. Alguém me ajuda, alguém me tira desta situação. Ele estava com medo da situação que ele estava vivendo. O medo é algo que o inimigo se utiliza. O que é o medo? Anota aí. O que é o medo? Medo é um estado emocional que segue em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. A ideia de que algo ou alguém, alguma coisa, possa ameaçar a segurança ou a vida de alguém, faz com que o cérebro ative involuntariamente uma série de compostos químicos que provocam reações que caracterizam o medo. Existem dois tipos de medo, irmãos. Primeiro, o medo positivo. Segundo, o medo negativo. O medo negativo é o que paralisa o corpo, mente e alma. E o medo de sair da zona de conforto, medo de arriscar, medo de perder algo. O medo, no sentido positivo, é como uma espécie de proteção. Quer ver um exemplo? Espécie de proteção. As irmãs que cozinham, panela de pressão. Quando ela pega a pressão, que faz aquele barulhinho lá, ali a proteção da panela, se não tiver aquele escape, o que acontece? Ela explode. Então, o medo é como se fosse tipo aquele escape da panela de pressão. Por exemplo, por que você não coloca o dedo no fogo? Porque você tem medo de queimar. Por que um motorista não faz uma ultrapassagem em uma curva perigosa? Porque ele sabe que pode provocar um acidente. Então ele tem medo de alguma coisa acontecer. Tem uns doidos aí que passam do limite, né? Mas o medo, no sentido positivo, ele nos ajuda, certo? A nós não passarmos do limite. Já o medo, no sentido negativo, ele traz para a gente traumas, traz para a gente uma situação difícil. Pessoas, às vezes, têm tanto medo, irmãos, das coisas. Tem gente que tem medo de tudo. Medo de ficar no escuro, medo de tantas e tantas e tantas coisas. Alguns podem ser no sentido de algum trauma que traz de infância. Outros, às vezes, acontece em um sentido espiritual. Eu me lembro de uma vez, nós fomos orar numa casa, e tinha uma adolescente na casa lá, os pais deles eram da nossa igreja, e pediu para a gente orar, porque de um dia para o outro o menino já não queria dormir sozinho no quarto. E então, a gente foi, orou e tudo, e nós, passou um tempo, perguntei, e aí, o menino melhorou, pastor? Aos pouquinhos está voltando, né? Mas quando fala vou ir para o quarto dele, ele fica com medo. E alguns fatores, às vezes, levam a isso. Por exemplo, o tipo de filme que a criança está assistindo, o que as crianças estão vendo, certo? Então, tudo isso pode levar a pessoa a ter medo, mas existe também um medo espiritual, algo demoníaco de fato. A Bíblia nos fala, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, está escrito: porque Deus não nos deu o espírito de temor, ou espírito de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação. O medo, no sentido positivo, ele traz moderação para as nossas vidas, certo? Mas Deus, ele não nos deu espírito de medo. Deus nos deu espírito de fortaleza, um espírito de coragem. Geralmente, as pessoas têm medo daquilo que pode lhe ofender. A gente só tem medo, irmãos, de algo que a gente acha que é mais forte do que a gente. Por exemplo, você está andando na rua e aparece um pitbull, você fica com
Medo, porque você sabe que ele pode te ferir, certo? Mas você está andando na rua e de repente aparece lá um exemplo, um cachorrinho daquele chihuahua, aqueles pequenininhos. Você fica com medo porque você sabe que tem força contra ele. Então por que você tem medo de demônio, sendo que você tem força contra ele? Deus não te deu espírito de medo, te deu espírito de fortaleza. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ah, pastor, alguém me chamou outro dia para expulsar um demônio, eu não fui não. Por quê? Eu fiquei com medo. Tu não sabe o espírito que te acompanha? O Espírito Santo, o espírito de fortaleza. Aleluia. Não tem de que ter medo, porque o Senhor, Ele está conosco. Aleluia. Então nós temos o medo no sentido positivo, todos nós temos, todos nós carregamos isto, certo? Mas existe o medo no sentido negativo. Nesse sentido é onde o inimigo se aproveita. E aí algumas pessoas acabam confundindo, porque é muito similar ao medo de traumas, por exemplo. O medo como traumas. Muitas crianças carregam traumas e eles carregam isso para a vida inteira. Existem mulheres, por exemplo, que têm dificuldade no seu relacionamento com o esposo, porque carrega traumas de infância, certo? Existem pessoas que tiveram dificuldade no sentido financeiro da sua vida. Então, ele traz alguma dificuldade na sua vida, na questão de administração, no seu próprio lar, medo de passar necessidade, medo de ficar desempregado e tantas outras coisas. E são medos como traumas. O medo, ele produz impotência. Olha só isso aqui, irmãos. O medo, ele produz impotência. Quando o medo toma conta, você fica imobilizado e incapaz de fazer as coisas que Deus lhe pediu para fazer. O medo, ele pode nos atrapalhar em cumprir aquilo que Deus nos pediu para fazer. O que Deus te pediu para você fazer algum dia que você não teve coragem de fazer? Você lembra pelo menos de alguma coisa? Deus falou, faz, e você diz. Quer ver uma das coisas que mais acontece na vida de todos nós, cristãos, é quando Deus pede para a gente dar um abraço em alguém. E você vê que aquela pessoa está lá séria, está nada com nada, mas eu? Ou então Deus fala com você, eu quero que você vá na casa de fulano e você compra a cesta básica e abençoa, eu quero que você vá lá, paga o talão e abençoa. Aí você olha para fulano, está melhor do que você. Não é Deus não, isso. Ou então Deus fala com você, eu quero que você vá lá e fala isso para fulano. Não, eu não vou não. E se não for Deus? O medo ele nos atrapalha de cumprir o ID do Senhor. O medo ele nos atrapalha de falar de Jesus, porque tem pessoas que têm medo de retaliação, de falar e alguém o repreender. Mas enfrente o medo, irmão, tenha coragem. Deus nos deu o espírito de coragem, de ousadia. Aleluia! A Bíblia diz que os apóstolos eles eram ousados. Os discípulos eles eram ousados. A igreja primitiva eles eram ousados, que Deus ia nos dar o espírito de ousadia. Aleluia, para ganhar almas para o reino de Deus. O medo, irmão, ele consegue destruir o amor das pessoas, o amor dos irmãos uns pelos outros. O amor, ele é algo essencial na vida de uma pessoa. E o medo, ele nos impede de amar as pessoas. Ele nos impede de amar as pessoas. Olha o que a Bíblia nos diz em João, capítulo de número... 1 João, primeiro livro de João, capítulo de número 4, o versículo 18 e o versículo 19. Primeiro livro de João, capítulo 4, versículo 18 e o versículo 19. Está escrito: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor ou medo. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Olha só. Porque o temor tem consigo a pena, mas não tem amor. Então, olha só. Já o versículo 19 está escrito o seguinte: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Irmão, Jesus teve medo de amar a igreja? Jesus teve medo de amar a humanidade? Não. E ele prova que não teve medo quando ele foi para a cruz. Ele enfrentou a cruz. O medo natural veio sobre Jesus, do Getsêmani. E ele disse: se possível, passa de mim esse cálice. Mas na hora,
veio ali querer o medo como algo negativo, veio sobre ele e ele repreendeu na hora. Todavia seja feita a tua vontade, Senhor. É comum você ter medo de fazer aquilo que Deus pediu, mas quando percebe que o medo está atrapalhando você cumprir aquilo que Deus pediu, qual é a nossa resposta? Seja feita a tua vontade, Senhor. Que a tua vontade esteja acima do meu medo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu não quero que ninguém tenha medo de mim. Porque, irmãos, pior coisa é você ter alguém do seu lado que tem medo de você. Um filho, por exemplo, que tem medo do seu pai, ele só consegue obedecer se ele estiver do lado. Na hora que ele sai, o menino faz o que quer, porque o medo, ele apenas traz ali um certo temor no momento. Mas quando a pessoa está ausente, acabou. Mas quando você tem amor, é diferente. O inimigo vem e apresenta os seus pratos de lentilha e você diz, eu não quero porque eu sirvo um Deus que me ama e eu também amo a Ele e eu não vou entristecer o meu Deus. Então o medo, ele nos impede de amar. Existem muitas mulheres que tiveram traumas de infância, que não sabem como lidar com essas situações. Algumas mulheres que foram abandonadas pelas suas mães, foram abandonadas pelos seus pais, então ela tem medo do esposo abandonar. E quando começa a brigar, olha só a reação de uma mulher que carrega trauma. Quando começa a brigar, ela diz o seguinte, então eu vou me embora. É como se fosse tipo um refúgio. O cérebro traz aquela imagem no subconsciente e diz o seguinte, lá atrás te abandonaram. Então antes dele te abandonar, larga fora, casca fora. É por isso que às vezes numa discussão de casal, a mulher xinga o marido, manda ele embora, fala palavrão, ela diz que vai embora. E às vezes não é que quer ir embora, não é que quer largar, ela está pedindo socorro. Ela está querendo dizer o seguinte, olha, não me abandona não, porque alguém lá atrás me abandonou. Não me despreze não, porque alguém lá atrás me desprezou. Não me maltrate não, porque alguém lá atrás me maltratou. Então me dê o devido respeito. Da mesma forma acontece com o homem. Tem muitos homens que carregam traumas de infância. E é por isso que a gente vê os casamentos, na sua maioria, infelizmente, com dificuldades dessa natureza. É por isso a importância do casal, ele se conhecer. É por isso que antes do casamento tem o namoro, irmão. O namoro não é para ficar se abraçando, agarrando, passando o limite do namoro, é para conversar e conhecer. Pastor, não pode dar nem um beijinho? Pode, mas sente e converse. Procura saber, converse um pouquinho, porque quando você está namorando, a jovem, ela vai conversar com você de algo que ela passou, você vai conversar de algo que passou. Quando entra no casamento, já entra sabendo. As nossas igrejas, hoje, na sua maioria, tem uma deficiência muito grande, por não ter um curso para noivo. E os nossos jovens, a maioria, também não tem interesse de ter esse conhecimento sobre o casamento. Alguns jovens, quando você vai saber, já casou, já está tudo pronto. Aí, trimpeteca, depois, telefone toca, meia-noite. Pastor, eu briguei com meu marido, pastor, tem como vir aqui? Namorou, não pediu oração, pastor, não pediu oração os pais, casou, só mandou mensagem, pastor, amanhã é meu casamento, só vem cá? Eu não vou não. Aí o que acontece? Trimpetecou lá, pastor, o senhor vem cá? Aí a gente que é misericordioso vai lá. Quantas vezes eu já fui 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã a pastar briga de casal, estava lá quebrando panela, quebrando tudo. Falta de orientação, porque não pediu orientação. Não pediu o conselho dos pais. A mãe diz o seguinte, olha, não entra que vai dar errado. Aí não obedece o conselho de pai, não obedece o conselho de mãe e traz dificuldades. Nós temos que tomar cuidado em relação a isso. Irmãos, o relacionamento, para dar certo, precisa de ter amor. E o medo, ele tem que se retirar. Jesus não teve medo de amar a igreja, e a igreja não pode ter medo de amar a Jesus. Jesus, ele se entregou sem reserva em amor à sua igreja. Aleluia. Não guarde reserva em relação ao amor por Cristo. Se entregue por inteiro ao Senhor. O inimigo, ele se utiliza do medo. Tem pessoas que têm medo de dirigir, medo de entrar em um relacionamento, em um casamento, de investir em uma vida profissional, na vida de negócio,
Deus às vezes chega para o abençoado, e fala o seguinte: eu quero te abençoar, dá o sonho, mostra tudo direitinho, mostra o projeto. Aí às vezes a gente, por ser humano, o medo vem. E se der errado? E se eu não der conta de pagar o aluguel? E se eu não der conta de encontrar um fornecedor? E se não aparecer cliente? Meu irmão, se Deus falou, vai. Se Deus te deu a palavra, faça. O discípulo passou a noite toda pescando, não pegou nada. Amanheceu o dia e Jesus falou o seguinte: joga para o outro lado. Já tinha lavado a rede, estava tudo bonitinho. Aí um olha para o outro e diz: quer saber, eu não vou jogar não. Pedro disse: Senhor, para onde que é para jogar? Para cá, pode jogar, para a direita. Tá bom então. Segundo a tua palavra, se der errado a responsabilidade é sua. E Jesus bateu a mão no peito e disse: é minha, pode jogar. Quando jogou, meu irmão, que veio de peixe, que eles não deram conta de puxar. Então, se Deus te deu uma orientação, há uma palavra de Deus sobre você, e Deus se responsabiliza pela palavra que Ele falou, meu irmão. Não tenha medo de investir naquilo que Deus falou. O inimigo, ele se utiliza do medo para nos roubar a bênção. Aleluia! Tem irmão que Deus falou, Deus revelou a Rebeca, Deus revelou, falou tudo direitinho. Aí Deus direcionou tudo. Aí eu falo: mas e se eu não der conta, Deus? Se eu não der conta de pagar o aluguel, se eu não der conta de pagar o mercado, se eu não der conta de comprar uma casa? Meu irmão, que é isso? Pelo amor de Jesus Cristo. Aí o abençoado ora: Deus, eu quero um casamento. Deus vai lá. Aí tem uns abençoados, quando chegar lá no céu, vai dizer: Senhor, eu não casei. Aí Deus vai dizer o seguinte: não casou porque não quis. Porque tem muita gente que vai ficar decepcionada quando chegar no céu. Parece que Deus está falando, né? Que a igreja está sorrindo. Melhor pular para outra área. Eu estava uma vez dando um ensino para noivos. E aí, no meio do ensino, eu falei algo para o noivo, algo que eu tinha no meu coração, antes de casar. Eu tinha medo de não conseguir manter minha família. Aí eu peguei e falei que tinha medo antes, mas Deus sempre guardou, Deus sempre cuidou. Aí terminou o estudo, ele chegou para mim e falou assim: pastor, obrigado. Deus falou com o senhor. Falei 1 hora de prazo para ele e a noiva. Deus falou através do senhor na minha vida. Falei: sim, eu achei que ele ia falar um tanto de coisa, né, que eu tinha falado. Aquela história que o senhor falou que tinha medo, de não conseguir manter a família, é o medo que eu tinha. Eu falei: rapaz, eu falei 1 hora, só conseguiu tirar uma palavra. Eu disse: não, pastor, é porque eu tinha esse medo, mas agora eu vejo que Deus, Ele é comigo. Eu falei: rapaz, eu casei, eu não era crente, eu tinha 17 anos de idade. E deu certo até agora. Você já tem mais de 20 anos, você é empregado, tem um carro, tem dinheiro guardado, tu é crente, tu vai ter medo do quê, rapaz? Então, meu amigo, case que vai dar certo. Casou e graças a Deus tem dado certo. Não precisa ter medo, meu irmão, de entrar no relacionamento, de casar, de constituir família. Não tenha medo, porque Deus, Ele é contigo e Deus vai te dar vitória. Mas a Bíblia diz: Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de coragem, um espírito de fortaleza e moderação. Moderação. O Senhor me deu coragem, mas me deu moderação. Eu tenho que saber aonde eu entro, onde eu saio, o que dá, o que não dá para mim. Certo? Tem pessoas que têm medo de viver algo novo. Deus quer trazer algo novo para a pessoa fica com medo, com aquele receio de viver a novidade de Deus. Todo ser humano tem medo do novo, meu irmão. Todo ser humano tem medo do novo. Você vê que nós, seres humanos, temos tanto medo do novo, que quando chegar no final desse ano, para o início do ano novo, muitos de nós vai dobrar o joelho e já vai começar a pedir perdão e fazer promessa para Deus, porque já fica com medo. Né? Vai que eu morro nesse ano, então eu vou pedir perdão. Senhor, eu vou ser mais crente esse ano. Então não me leva não, Senhor. Eu vou evangelizar mais, vou fazer mais obra, não vou perder muito culto. Aí vai passando o tempo, diz: rapaz, o ano é igual ao do ano passado, então eu vou voltar ao que eu era mesmo. Né? Mas não tenha medo de viver o novo de Deus na sua vida. Viva em novidade, meu irmão. Busque aperfeiçoamento.
Eu louvo a Deus porque hoje tem alguns irmãos que não vieram para o culto porque estão estudando. O Jefferson fazendo curso, o Luciano, Diácono Luciano fazendo curso. Alguns irmãos estão estudando. Não tenha medo de viver o novo, meu irmão. Quando eu fui tirar a habilitação, a minha esposa chegou, os obreiros da igreja, na época eu era diácono, todo dia começaram a tirar a habilitação. A minha esposa chegou para mim e falou o seguinte: por que você não tira a sua habilitação? Eu falei: não dou conta de dirigir não. Aí eu não vou tirar não, dou conta não. Eu tinha medo de ir lá e ser reprovado. E eu ficava pensando: que vergonha que eu não vou passar. Aí minha esposa pegou e falou o seguinte: vai só, Deus vai te ajudar. Aí eu fui lá, tirei a habilitação, irmão, não peguei nenhuma bomba, passei tudo direitinho. A prova tinha que tirar 21 pontos para passar, né? A prova teórica lá. Precisava de 21 pontos. A prova valia acho que 30 pontos, acho que é 30 pontos que vale mesmo, né? Mas se 21 pontos você passa. Eu tirei 21 pontos, certinho. Só precisava de 21 pontos? Ok. Exame de rua. Você tem até 5 falhas que você fizer lá, até 4, né? Você falhou 5 vezes, você já é eliminado. Eu falei 3 vezes, pedi 3 pontos. Mas que precisava de 4, né? 3 pontos que eu perdi. A seta e a aceleração e olhar no espelho do retrovisor. Eu tive essa dificuldade. Aí, no final, o instrutor chegou para mim e falou assim: você passou. Não peguei nenhuma bomba nem nada. Eu morria de medo de tirar a habilitação. Tirei. Então, o medo, ele nos impede de viver o algo novo. Deus quer te dar algo novo para você, meu querido. Acredita naquilo que Deus tem falado. Aleluia! O medo, ele nos tira o nosso sossego. Tem pessoas que têm medo de ser rejeitado, porque ele foi rejeitado um dia. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que Satanás, ele às vezes fala para as pessoas o seguinte: você não vai vencer, você não vai conseguir, e muitas pessoas acreditam nisso. Só que muitos de nós esquecemos que os 2 títulos de Satanás primeiro, pai da mentira, que está em João, né? O inimigo, ele é o pai da mentira. Segundo, ele é acusador dos irmãos. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Ele é acusador dos irmãos. Ele é aquele que chega para acusar. Quando Deus fala de Jó, ele diz: mas também, o Senhor dá tudo para Jó. Ou seja, Jó está servindo o Senhor porque o Senhor está dando algo para ele. É trocadilho. O inimigo, irmão, ele é o pai da mentira. Se ele falou que você não vai conseguir, é mentira dele. Se ele falou que você não vai dar conta, é mentira dele. Acredita naquilo que Deus tem falado. Não tenha medo de viver o algo novo de Deus. Não tenha medo de viver aquilo que Deus tem falado para você. O medo, ele atrai aquilo que você mais teme. Você lembra de Jó? Ele fala quando ele fala no capítulo 3, versículo 25, né? Coloca aí, Ronald, capítulo 3, versículo 25, se eu não estiver enganado, que ele vai dizer o seguinte: o mal que eu temia me sobreveio. Eu me lembro de uma pregação do pastor, do evangelista Billy Graham. Ele disse que viu uma vez no jornal uma história, uma matéria de um agricultor, fazendeiro do Texas. Um homem rico, tinha milhões na sua conta. E ele gostava de trabalhar com o tratorzinho dele na fazenda. E ele nunca tinha viajado de avião, porque ele tinha medo de cair de avião. Eu não sei se os irmãos já viram essa pregação do Billy Graham. E aí, um dia ele estava andando no carrinho dele, né? No trator dele, aradando a terra, e aqueles aviãozinhos que joga veneno, andando por cima, jogando veneno numa lavoura próximo. E quando o aviãozinho foi para abastecer o veneno e voltar, ele deu uma pane no motor, caiu, imagina onde? Em cima do homem que estava com o trator, e o homem morreu. Ele tinha medo de cair de avião e morrer de avião. Mas o que aconteceu? O avião caiu em cima dele, ele trabalhando e morreu. Segundo a mensagem do Billy Graham. Jó, ele diz: o mal que eu temia me sobreveio. Então isso leva a entender que Jó, ele tinha medo de perder o que ele tinha. Não tenha medo de viver algo novo com Deus, queridos. O medo, ele atrai. Você já viu uma pessoa que dirige com medo?
A maioria das pessoas que dirigem com medo, ele provoca acidente no trânsito. Uma das coisas que um piloto aprende quando ele vai dirigir, igual os pilotos de Fórmula 1, anda 300 km por hora naqueles carros, uma das coisas que eles aprendem, deixa o braço relaxado, puxa o banco um pouco para trás e eles dirigem como se estivesse deitado, literalmente. Eles relaxam. Imagina, relaxando, olhando para cá, para lá, alguém falando no ouvido dele lá, e o carro 300 km por hora. E para eles parece que não está acontecendo nada. Tem gente que anda 70 km por hora e anda aqui, ó, o banco lá na frente, quase topando a cara no para-brisa do carro, aqui, ó, com medo. E o que acontece, às vezes, provoca acidente no trânsito. Nós precisamos entender que o medo, ele tem um lado positivo, que é uma proteção que nós temos, mas existe o medo no sentido negativo. E o inimigo, ele se aproveita disso. Ele quer nos fazer alguém medroso, que nós íamos ter medo, que isso vai atrapalhar os planos de Deus. Mas Deus nos chamou para ter um espírito de excelência, de coragem. Aleluia! E tem uma frase de um filósofo que ele diz o seguinte: a essência da felicidade é não ter medo. A essência da felicidade é não ter medo. O inimigo, ele vai querer fazer com que todos nós tenhamos medo. Existem muitas pessoas que andam trancadas em quartos, pessoas que não conseguem sair de casa, pessoas que vivem depressivas, igual este homem aqui, ele vivia preso em uma prisão espiritual, o medo segurava ele. Existem muitas pessoas que estão com medo, pessoas que têm medo de tudo, e alguma dessas pessoas é a ação maligna. E como que são libertos, pastor? Através da oração. Se um cristão chegar e orar e repreender, é liberto no nome de Jesus. Então, o medo é uma das armas que o inimigo se utiliza. Segundo, o isolamento social. O inimigo, ele vai se utilizar do isolamento social para segurar as pessoas das suas armadilhas. Colocou aí, Ronald? Pode colocar aí. O isolamento social. Isolamento, existem dois tipos de isolamento. Isolamento voluntário e o isolamento involuntário. Por exemplo, período da pandemia. Isolamento involuntário. Quem queria ficar isolado? Eu não queria. Mas nós somos obrigados a isolar. Quando há guerra em um país, as pessoas têm que se esconder, se isolar. Isolamento involuntário. Isolamento voluntário, quando a pessoa decide. A Bíblia diz, olha só, que esse homem andava gritando. Quando ele andava nos sepulcros, dormia nos sepulcros, ele estava isolado. O inimigo isolou ele da sociedade. Ele vivia isolado. Nós temos que entender que o isolamento é uma arma que o inimigo ele vai se utilizar. Ele vai querer afastar as pessoas das outras, certo? E aí fica uma pergunta, irmãos, para todos nós. Quem nós somos como servo? Nós somos um servo que está junto no meio do povo ou um servo solitário? Porque o isolamento é uma das armas do inimigo. E a Bíblia nos diz, em 1 Pedro 5:8, que o inimigo ele se apresenta ali como um leão. E eu não sei se os irmãos já assistiram aqueles documentários das florestas, as formas que o leão ele faz. Tudo que um leão quer é ver uma hiena separada do seu bando. Ver ela solitária, fica mais fácil dele atacá-lo. O inimigo ele tenta afastar os crentes da igreja. O inimigo ele tenta levar o cristão para bem longe dos outros. Porque se ele conseguir te afastar dos irmãos, aí, meu irmão, você vira presa fácil. Aí ele vai colocar fofoca, ele vai querer colocar coisa na mente dos irmãos, para os irmãos achar que é aquilo, que alguém não gosta dele, que a igreja não gosta dele, que ele não é importante para a igreja, que a liderança não gosta dele. Dependendo do que alguém pregar aqui em cima, ele vai achar que está jogando indireta, certo? Eu conheço muitos, mas muitos crentes, que pararam de ir para a igreja, e a fala de muitos é essa: não, as pessoas naquela igreja não me amam. As pessoas naquela igreja ficam falando direto para mim. Isso é coisa de Satanás. Ontem nós fomos visitar um irmão, um obreiro, de 68 anos. E ele
começou a conversar e contar a história dele. Aí falou para mim: pastor, eu trabalhava numa empresa, pastor, e o encarregado da empresa, tudo que acontecia lá, pedia para mim fazer. Ah, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Aí eu pus aquilo na minha cabeça. Rapaz, esse homem está me perseguindo. E eu comecei a ficar com raiva dele, pastor. Só que eu comecei a orar a Deus, falar: Deus, me ajuda, Senhor, porque eu não quero ficar com raiva dele, isso não é bom para mim. E um dia, pastor, eu estava no culto e Deus falou comigo. E Deus falou comigo o seguinte: olha, o diabo está mudando as falas, está fazendo você interpretar de forma diferente. Você acha que o teu gerente não gosta de você, que ele está te perseguindo porque ele está te dando muito trabalho, mas é o contrário, ele está te dando muito trabalho porque ele confia no teu trabalho. Imagina alguém que não sabia de nada, chegar e falar assim. Aí Deus falou com ele: muda o teu comportamento agora, porque se você não mudar, vai acontecer uma tragédia lá no trabalho. Ele disse que chorou, pediu perdão, na hora mudou tudo. Então, às vezes, irmãos, o inimigo, ele muda as coisas, e a gente começa a achar: porque fulano não gosta de mim, fulano me saudou com a paz do Senhor. Nós temos que tomar cuidado. Aí a pessoa vai se afastando, se afastando, se afastando. O que o inimigo mais quer é ver você isolado. Ele quer nos ver isolado da igreja, da sociedade, da família, dos amigos. Mas a Bíblia deixa bem claro que Deus, Ele não nos chamou para ter uma vida isolada. Deus nos chamou para viver em família. Olha o que o salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O salmista diz o seguinte: eu me alegro quando alguém me convida para ir na igreja. Por quê? E ele vai dizer o Salmo 23, e ele diz o seguinte: eu vou permanecer na casa do Senhor por muitos dias. Por que ele se alegra tanto em ir na igreja? Porque quando você chega na igreja, você vê o irmão, você vê a irmã, você vê o pastor, você ouve a mensagem, você ouve o louvor. Então nós estamos em família. Não viva isolado, viva no meio da família, que é a igreja. Aleluia! O maior tipo de engano é pensar que você não precisa de alguém. Tem gente que fala o seguinte: não, eu vou viver sozinho, não preciso de ninguém mesmo, não preciso de ajuda de ninguém. Você precisa de ajuda de alguém. Você precisa de ajuda de alguém. Eu preciso, nós precisamos. Um certo dia, o nariz e o olho estavam conversando. Aí o nariz chegou e falou para o olho: olha, pode tirar esse óculos de cima de mim aqui, que não está dando certo não. Aí falou: mas senhor nariz, eu não consigo enxergar bem, eu preciso disso. Não, pode tirar. Aí não tá bom então. Aí tirou. 2 minutinhos andando, o nariz bate no portal da casa, aí o sangue desce, aí o nariz: ô senhor olho, o senhor não está vendo esse portal aqui, não, você é cego? Aí ele: ô senhor nariz, eu expliquei para o senhor, meus óculos eu não consigo enxergar, me desculpa. Ah, então aconteceu por conta disso, então as outras vezes que você desviava era pondo óculos? Era. Ah não, então pode colocar, que eu vou deixar que eu levo, pode deixar comigo. Às vezes, irmãos, nós estamos igual o nariz, batendo a cabeça em muitas coisas, porque a gente não pede orientação de alguém. Ah não, eu dou conta sozinho. Seja humilde, peça orientação de alguém. Jesus chegou lá no Rio Jordão e baixou a cabeça de João: me batiza. João falou: não, Senhor, não, o Senhor é maior do que eu. Não, João, eu preciso de ti, meu filho, me batiza. Eu não posso começar o ministério sem o batismo. Vem logo, batiza logo. Quando ele batizou João, aparece o Espírito Santo em forma corpórea de pomba e uma voz que grita: este é o meu filho amado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos um dos outros. E Satanás sabe disso, irmãos. Ele sabe que você precisa de alguém. Os demônios operam a partir de uma distância espiritual. O isolamento social, o isolamento espiritual. Nós temos que tomar cuidado para não se isolar de Deus. Porque o inimigo, ele tem força contra nós quando nós se isolamos de Deus. E nós temos que tomar cuidado. As armas que Jesus se utiliza para vencer os inimigos, essas armas, ela foi entregue para nós, cristãos. Primeiro, o nome de Jesus. Coloca aí, Ronald. Primeira arma que o Senhor, ele te dá, o nome de Jesus.
No nome de Jesus, você expulsa demônio, você expulsa enfermidade. No nome de Jesus, você expulsa o medo. Em nome de Jesus, você expulsa a frieza espiritual, o sentimento negativo. Ah, tá difícil, pastor. Aquela vontade de desviar, vontade de parar. Em nome de Jesus, eu repreendo isso. Para a glória de Deus. O nome de Jesus tem poder. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O nome de Jesus tem poder. Quando você chega em um local para comprar alguma coisa, ou você, por exemplo, pede alguém para ir no supermercado, aonde você compra fiado, tu vai lá e compra, pode falar aqui no meu nome que eles te vendem. Por que as pessoas entregam? Porque o teu nome ali tem autoridade. Por que o inimigo sai? Porque o nome de Jesus tem autoridade. No nome de Jesus, o nome de Jesus tem autoridade. Segundo o sangue de Jesus, coloca aí, Ronald. O nome de Jesus e o sangue de Jesus são as armas do crente. O crente precisa, aleluia, usar dessa arma que é o sangue de Jesus. É no sangue que está a vida. Se tirar o sangue, meu irmão, do ser humano, ele morre. O sangue representa a vida. Então, o sangue de Jesus, a Santa Ceia, que é o símbolo do sangue de Jesus, é vida. É por isso que eu fico preocupado quando eu vejo alguns crentes que faltam da ceia e depois não se preocupam em ceiar de novo. Eu fico preocupado, porque nós entendemos que o sangue de Jesus, ali, a ceia, simboliza o sangue de Jesus, e o sangue de Jesus é vida para nós, é vida para a igreja, aleluia. A Bíblia diz que nós somos purificados pelo sangue de Jesus, no sangue de Jesus há poder, aleluia, o sangue de Jesus há poder. Jesus disse, em meu nome expulsarão os demônios e curarão os enfermos. No nome de Jesus, ele disse ainda mais, e vocês falarão em novas línguas. Quando nós reunimos o nome de Jesus, há batismo, a cura, a libertação. Só que para nós ter conhecimento do sangue, ter conhecimento do nome, nós precisamos da palavra. A palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela nos traz entendimento sobre aquilo que Deus tem para nós. E nós, como igreja, nós precisamos entender a palavra. Este homem, ele estava isolado, dormia nos sepulcros. As pessoas tinham medo dele. Primeiro, o inimigo vai querer fazer com que você tenha medo da situação. Depois, ele vai fazer com que as pessoas tenham medo de você. Porque se as pessoas tiverem medo de você, elas nunca vão conseguir ser verdadeira com você. Alguém que tem medo de outro, ele não consegue ser verdadeiro na frente dele. Por quê? Porque o medo impede. O medo impede. Por exemplo, um filho que tem medo do pai. Aí o pai pergunta, como é que foi lá na escola? Como é que foi? Como é que tá entendendo a matéria? Tô, pai, tô entendendo sim. Não entendeu nada. Mas ele pensa, se eu falar que não entendi, meu pai vai me bater. O medo. Mas o filho que ama, pai, eu tentei e não consegui, pai. Eu estou com dificuldade nessa matéria. Tem muitos filhos de Deus que têm medo de Deus. E é por isso que vivem uma vida de sofrimento. Não tem coragem de dobrar o joelho e falar, Deus, eu pequei, eu errei. Eu tenho dificuldade nessa área, Senhor. Está passando por isso, eu estou com dificuldade nisso. Tem muitos filhos de Deus que têm medo de Deus. Nós não temos que ter medo de Deus. Nós temos que acreditar naquilo que Deus ele tem falado em nossas vidas. Nós temos que entender que Ele é o nosso Pai, Ele nos ama e nós amamos ao nosso Senhor, para a glória do seu nome. Aleluia! Não tenha medo, mas tenha coragem, tenha temor em vez do medo. O medo, ele não provoca em nós o sentimento de arrependimento. O medo, ele apenas vai trazer para nós uma camuflagem daquilo que nós deveríamos ser na presença de Deus. Que nós não venhamos ter medo. Para finalizar, olha o que Jesus disse para aquele homem. O versículo de número 8. Porque ele diz, sai deste homem, espírito imundo. Quando Jesus identificou que o homem estava com medo, que estava isolado, Jesus usou a palavra, sai dele. Irmãos, a palavra de Deus, ela continua tendo prioridade no nosso meio. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir esta palavra aqui, ó.
A fé não vem por ouvir filosofias humanas, vem por ouvir a palavra. A palavra, ela provoca fé em ti. Você é alimentado pela palavra. Já é comprovado pela neurociência que alguém que lê a Bíblia todos os dias, ele ou ela tem uma chance muito grande de não ter depressão. E se tiver, é muito mais fácil de ser curado, de ter uma vida mais feliz. E, segundo a neurociência, diz que um cristão ou qualquer ser humano que lê a Bíblia, a fé dela aumenta mais de 100%. Então, você quer que a sua fé aumente? Medite na Bíblia. Conheça a palavra de Deus. Porque o único meio mais excelente de conhecer a Deus é através da Bíblia. O único meio mais excelente de conhecer a Deus é através da sua palavra. Jesus falou, sai dele. Ele foi liberto para a glória de Deus. Aquele homem foi liberto para a glória de Deus. Eu convido a igreja a estar sobre os seus pés. Depois que ele foi liberto, o que aconteceu? Jesus vestiu ele, colocou-lhe uma veste. Uma veste nele. Ele foi liberto para a glória de Deus. Depois os criadores de porcos chegou ali, Jesus estava com aquele homem, o homem estava sentado, vestido. Aí Jesus do lado, com certeza ensinando. Nós fomos libertos. E o Senhor todo dia nos ensina. Ele nos vestiu com a sua graça, com a sua misericórdia. Veste nova, aleluia. Aí Jesus falou, volta lá, na sua casa. Fala o que Deus fez na tua vida. Passa naquela rua que chamava você de demoniado. Passa naquela rua que falaram que você não ia dar nada. Passa naquela rua que falaram que teu casamento ia acabar. Passa naquela rua que falaram que teus filhos não iam firmar na igreja. Passa naquela rua que falaram que o teu negócio não ia dar certo, que falaram que você ia falir. Passa lá e fala o que Deus fez na tua vida. Em nome de Jesus eu profetizo que alguém que passou em caminhos que foi humilhado vai voltar no mesmo caminho de cabeça levantada dizendo, olha o que Jesus fez na minha vida. Jesus mudou a minha história. Aleluia. Vem cá, Carlos, vem cá. Vem cá, Carla. Jesus transforma nossas vidas. Eu me lembro, há 14, 15, quase 16 anos atrás, morava em São Gotardo, Guará dos Ferreiros, passei de madrugada, quantas vezes nas madrugadas, vendendo droga, usando droga, mas meus colegas, e aí aceitei Jesus como Salvador, fui lá na casa dos traficantes da cidade, conheci tudinho, cheguei lá, eu não sei se alguém lembra daquela Bíblia, aplicação pessoal, ela é grandona, eu tinha uma dela. Aí eu doei ela para um rapaz do Jesus. Eu chegava lá com a Bíblia debaixo do braço. Batia na porta. Aí os rapazes me conheciam. O que foi, Ronaldão? Eu falei, cara, vim cá te falar de um truta aí, ó. É forte demais ele. Posso entrar? Pode. Você estava no sofá. E ele, quem é esse cara que veio falar? Esse camarada, depois de um tempo, eu acho que até hoje ele está preso. Não vou falar o nome dele, porque nós está gravando aqui. E aí o que acontece? Lia a Bíblia. E lia o versículo para ele e pregava. Ia na casa do outro, a mesma coisa. Eu lembro que uma vez, eu estava na casa de um rapaz, e chegou uns camaradas para comprar. E o rapaz olhou para mim, viu eu de roupa social, com a Bíblia, e falou o seguinte, e esse camarada aí? Não, isso é tranquilo. É o irmão Ronaldo. Ele veio pregar, falar de Jesus para mim. Vai ficar tranquilo. No meio de tudo isso, teve um rapaz. Um dia, de tanto eu pregar para ele, tanto falar de Jesus para ele. Aí um dia, as irmãs estavam no círculo de oração, orando. De repente alguém bateu na porta, ficava fechada a porta da igreja. Quando a irmã abriu, era o rapaz. Ele entrou, irmãos, correndo dentro da igreja. As irmãs falam que ele se jogou no meio da igreja. E falou o seguinte, ora por mim porque eu não aguento mais de ouvir a voz de Deus falando comigo. Eu sinto a necessidade de arrependimento, eu não tenho paz, minha vida não tem alegria. Eu preciso de alguma coisa, preciso de ajuda. E elas oraram por ele. Aí passou um dia, ele chegou para mim, Ronaldo, aceitei Jesus como Salvador. O poder da palavra. Jesus nos libertou. Jesus olhou para aquele rapaz
e disse: olha, vai, fala o que Deus fez na tua vida. Vem cá, Carlos. O Carlos está completando o ano, né? 18 anos. 18 anos. É forte demais, né, Carlos? Completando 18 anos. O Carlos tem pouco tempo que aceitou Jesus como Salvador. E vamos fazer uma comparação. O Carlos que é alguém que encontrou com Jesus. E Jesus chegou para ele e falou o seguinte: olha, vai e conte aquilo que Deus fez na tua vida. Vem cá, evangelista Orex. O evangelista Orex vai simular aqui. Eu simulando Jesus. Eu pego um outro microfone. O evangelista Orex é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos faz lembrar aquilo que Jesus nos falou. Não é isso que a Bíblia diz? Entrega o microfone pro Carlos aí. Olha só. Carlos encontrou com Jesus. Aceitou Jesus como Salvador. Senta aqui, Carlos. Senta aqui. Aí alguém chegou e viu o Carlos sentado, Jesus ensinando: vai, conta o que eu fiz na tua vida. Eu te libertei, eu te salvei, eu te batizei com o Espírito Santo, eu te dei uma nova vida. Conta o que eu fiz na tua vida. Aí os homens chegaram. Fica de pé agora. Aí Carlos voltou, no mesmo lugar que falaram: não vai dar nada, não vai ser ninguém. O Senhor fala: volta lá, fala, é lá que eu quero que você fala. Aí eu imagino alguém chegando assim, vai falando aí. Aí o que acontece? O Espírito Santo nos faz lembrar o que foi falado. É o Espírito Santo, vai falando para ele vai repetir no microfone. Eu te salvei, eu te curei, eu perdoei os teus pecados, vou te fazer um pregador, tu vai levar a minha palavra. Olha só, aí que acontece? E eu te levantei. Ele está pregando. Aí que acontece? Ele está pregando, a multidão está ouvindo. Aí eu vou falar, se repete comigo. Que túnica é essa? Pergunta. Mais uma vez, que túnica é essa? Aí o Carlos vai responder. Túnica de pregador. Túnica de pregador. Aí a multidão perguntou: que sandália é essa? Vamos lá. Mais uma vez. Responde: sandália de pregador. Sandália de pregador. Aí a multidão pergunta: qual é a convenção que te enviou aqui para pregar para nós? Nós somos estrangeiros. Aí responde: a convenção do Nazareno. A convenção do Nazareno. E o que ele mandou você pregar? A salvação. Arrependimento do pecado. As boas novas. Jesus salva, liberta, cura. Vai, Espírito Santo, faz ele lembrar. Ele me mudou. E leva para o céu. Vai, prega. Levante a mão. Vamos adorar o nome do Senhor. Ele batiza com o Espírito Santo. O que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer por você. As boas novas, as boas notícias. Você quer o que Ele me deu? Vem aqui à frente. Pode vir, o pregador está chamando. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Venha crendo. Eu quero chamar aqui Pastor Elias, chamar aqui os irmãos que estão nos ajudando e estão na campanha de oração. Nós vamos orar pelos irmãos que estão vindo aqui à frente. Você que quer a autoridade de Deus para orar pelos enfermos, orar pelos aqueles que estão aprisionados, o Senhor vai te dar autoridade. Aleluia. Missionária irmã Jaz, aqui com a minha esposa, Pastor Elias, os obreiros, o evangelista Alessandro.
os obreiros, que os evangelistas, pega esse óleo aqui. E ora pelos irmãos. Se tiver alguém enfermo, Jesus, ele ainda cura. Nós vamos orar para Jesus curar. Jesus vai operar para a glória do Senhor. Irmã Jácia, irmã Rosa, pode estar orando. Aleluia. Espírito de Deus. Começa a oração, Carlos. Começa a oração. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai amado, estamos aqui, Senhor, essa noite para glorificar o Teu santo nome, Senhor. Que a Tua mão esteja estendida sobre os Teus filhos, Senhor. Que o Senhor opera na vida de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus. Oh Senhor, glória a Jesus. Vai, Senhor, encontre os Teus filhos. O que eles necessitam, Senhor, essa noite, vai curando, vai libertando, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus. Senhor, vai repreendendo todo mal. Repreendendo, vai dando autoridade ao teu Senhor. filho, à tua filha. Oh Senhor, vai dando curando, força, Senhor vai Deus, capacitando a vida de cada um dos Teus filhos, enfermidade em Senhor. nome de Deus, Espírito toda Santo, vai enfermidade tocando, agora. Senhor. O Senhor vai dando autoridade para o teu filho, para a Oh tua Deus filha. poderoso, Deus maravilhoso. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Em nome de Jesus, receba Oh, autoridade, receba Senhor, graça. recebe em nome de Receba Jesus. graça, receba graça. Recebe em nome de Jesus. Oh, Senhor, Senhor, Deus visita a poderoso. família, visita os Tanto, familiares Senhor. dos teus filhos, Pai. Oh, Onde Deus estiveres, poderoso, Senhor, Deus esteja estendendo as maravilhoso. tuas mãos. Arabacandarabassuri andarabana. Oh, Espírito Santo de Deus. Erebanabassuri andarabana. Oh, aleluia. Você tem liberdade Oh, Senhor, para adorar ao Senhor. glorifica o nome do Você Pai. tem liberdade para adorar a Ele. Oh, Espírito Vai falando com Santo o de Senhor Deus. aquilo que você precisa agora. Deus visita a tua Oh, necessidade. Deus poderoso. Deus visita a tua Deus oração maravilhoso. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Vai quebrando Vai as tocando, cadeias. Senhor. Vai dando vitória. Vai dando graça. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, Deus Santo. Oh, Deus. Feche seus olhos, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus. Em teu nome há poder, Jesus. Há poder em teu nome, há poder em teu sangue. Em nome de Jesus, Senhor, nós ordenamos agora: enfermidade desapareça. Enfermidade desapareça. Em nome de Jesus. Senhor, quantos casais, ó Deus, têm um desejo de ter filhos, desejo de gerar e não conseguem. Quantas mulheres estão como Ana, Senhor, desejo de gerar. Queremos pedir ao Senhor, ó Deus, abre a madre da tua filha que tem esse desejo, que possa gerar, que possa ter filhos, no nome de Jesus. Quantos teus filhos, Pai, têm problemas de saúde, Senhor. Pessoas, Pai, que sentem dores na coluna, que sentem, Senhor, ó Deus, problemas de saúde. Visita ela, visita ele agora. No nome de Jesus eu te ordeno agora: enfermidade, aonde estiveres agora, enfermidade, eu te ordeno, saia, se retire agora, se retire agora, em nome de Jesus. Senhor, quanto teus filhos têm desejo de abrir o seu próprio negócio, têm apresentado diante do Senhor a vida financeira,
Teus filhos, Deus, têm sido fiel na tua casa, têm dizimado, têm ofertado, mas, Senhor, têm passado por dificuldades financeiras. Alguns, Pai, têm dificuldade, Senhor, até de contribuir no teu reino devido a dificuldades. Eu quero ordenar agora no nome de Jesus, que todo mal que esteja atrapalhando seja desfeito agora. Eu quero profetizar em nome de Jesus a vida financeira estável. Senhor, o teu filho e a tua filha que tem um sonho de abrir o seu negócio, tudo aquilo que está atrapalhando, que o Senhor repreenda, que possa conseguir, Senhor, que os seus negócios, os seus sonhos, os seus projetos venham crescer, Senhor. Eu quero apresentar, Senhor, Deus, os teus servos que congregam conosco, que são donos, Senhor, Deus, de mercados, que tem seus estabelecimentos, Senhor, que o Senhor envie clientes, que o Senhor faça crescer, faça prosperar, Senhor. É a tua palavra que diz: ser fiel no pouco, eu te coloco no muito. Senhor, em nome de Jesus, nós ordenamos agora, Senhor, que todo mal seja desfeito. Aleluia. Jesus ainda opera milagre, Jesus ainda cura. Ele ainda opera milagre. No nome de Jesus tem poder. Se você crê, abra sua mão. Senhor, eu profetizo cura, eu profetizo milagres na vida financeira, na vida conjugal, na vida sentimental, na vida familiar, Senhor. Nós profetizamos, Senhor, ó Deus, prosperidade para a tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e nós te agradecemos.